Agora eu vou falar do gabarito. No caso, eu vou exibir aqui o gabarito, tá? A primeira questão era uma questão que você tinha uma urna com 50 bolas, numeradas de 1 a 50, e você ia retirar 5 delas e observar. Né? Então ele pergunta quantas sequências numéricas você consegue nesse processo. Aí eu escrevi, né? Serão retiradas 5 bolas com reposição, né? E uma urna com 50 bolas numeradas de 1 a 50. Isso configura-se como um arranjo com repetição. Dessa forma, eu botei aqui, né? Aqui é só a substituição da fórmula direta, sequências possíveis. Aí depois eu justifico, né? Se tem 50 opções em cada retirada, né, por ter reposição, na verdade, se tem 50 opções em cada retirada por ter reposição, e pelo princípio fundamental da contagem, eu tenho aqui, né, as opções de cada retirada, né, configurando o que eu escrevi acima, né, vai ficar 50 elevado a 5. É lógico que isso aqui é só uma possível redação, tá? Mas não significa que vocês, escrevendo diferente, vocês estão errados. Segundo, né, considerando o contador como sendo o número de retiradas, né, que no caso ele pede para você exibir uma recursão, na verdade uma recorrência, né, em cima da fórmula da questão anterior. Eu tive que fazer uma correção, porque se eu não dissesse quem ia ser o elemento que ia variar, né, aí eu ia ter duas opções. Uma, fazer variar o número de bolas, né, fixando que é sempre 5 retiradas, né, então eu teria que ter pelo menos 5 bolas para retirar. Na verdade não, né, poderia ser menos. Tem que ter pelo menos uma, né, mas com uma é trivial, né, eu ia ter só uma opção. Então, depois eu retifiquei lá, né, dizendo que meu contador numérico é o P. Né? Então, é o número de retiradas da minha sequência. Então, a minha sequência fica. Teve gente que fez para 50, né, baseando-se na questão anterior, não tem problema. Tá? Então, aqui ficou. Essa aqui seria a minha sequência, tá? A primeira é eu retirando zero, a segunda é retirando uma bola, duas bolas, e assim vai. Então, né, note que o AN0, né, quando é zero, é 1, porque é n elevado a zero. O AN1 é o n vezes o AN0, né, no caso esse cara aqui é n vezes 1. O AN2, né, que é esse carinha aqui, é n vezes o anterior, né, que é n vezes esse n, vai dar n ao quadrado. E segue que o ANP mais 1 vai ser o n vezes o anterior, que é n elevado a p menos 1. Dessa forma, a fórmula recursiva é dada por isso, tá? O AN0 é 1 e o ANP mais 1 é n vezes ANP. Tá? Essa seria a recursão em cima da ideia da questão 1. Ok. Eu não lembro agora qual foi o erro maior, né? Aqui praticamente a maioria escreveu essas informações na 1 e na 2. Né? Só um que considerou sem reposição, tá? A questão 1, que eu lembro, uma pessoa considerou sem reposição, e essa daqui eu não lembro se tinha algo diferente. Tá. Questão 3, essa questão 3 eu achei estranho algumas respostas, que considerou uma segunda sequência como raiz de k mais 1, né? 1 sobre raiz de k mais 1. E eu achei esquisito o texto e depois comentou que esse termo aqui, né, é uma hipergeométrica, não, é uma hiperharmônica, desculpe, como P é menor do que 1, então significa que ela diverge.
Mas a partir do momento que você fala isso, você não está provando por comparação, né? Você está provando pela característica da hipergeométrica. Então, ficou confuso, assim. Não perdeu a pontuação, né? Mas disse outra coisa, né? Não foi pontual no que foi solicitado. Então, eu escrevi, você quer mostrar que essa série diverge usando o teste da comparação. Tá? Então, aqui eu fui taxativo. A razão disso é porque, né, repito, o velho argumento que eu também dei em aulas, tem alunos aqui que não pagaram o cálculo, então eu podia até dar liberdade de escolha do teste, mas a partir do momento que eu uso esse, né, é um teste que você não precisa de nenhuma informação que dependa de outras disciplinas. Aí, para aplicar o teste, o que a gente precisa? Encontrar uma série que diverge, porque eu quero mostrar que essa diverge, onde seus termos sejam menores do que a série em questão. Ou seja, eu tenho que pegar uma série divergente, onde para cada termo seja menor do que essa. E se essa série com termos menores diverge, essa série com termos maiores vai ser obrigada a divergir. Aí tomamos a série harmônica, né? Eu comentei para vocês algumas séries famosas. Tem a geométrica, que você sabe para onde ela vai, e a harmônica, né? A harmônica eu vou generalizar como hiperharmônica, né? Porque a harmônica é um caso particular. Então, aqui que a gente sabe que a harmônica ela, ela diverge e nós sabemos isso, né? Que o meu K, como é um contador, ele é maior do que a raiz de K. E isso implica que se eu inverto essa fração aqui, né, vai ser menor do que essa fração. Com isso, eu estou provando para todo K. Então, o que eu estou falando? Né? Que os termos da sequência da forma 1 sobre K, para todos eles é menor do que o dessa sequência aqui. Então, que é a exigência do teste da comparação. Dessa forma, se essa série diverge, então essa diverge. Usando o modus ponens, portanto, essa última diverge. Tá? Anteriormente, eu disse que essa informação é verdade. Né? Essa implica nessa. Né? Conclusão, essa que acontece. Né? Aí terminou o meu texto da prova. Né? Essa seria a ideia. Né? O texto podia ser diferente, mas não podia fugir muito dessa ideia. Era comparar termo a termo nas suas respectivas ordens. Nesse caso aqui, muita gente fez isso, sim. Usou essa informação, pegou que K é maior do que a raiz de K, consequentemente isso aqui aconteceu. Né? Mas, no caso, a informação usar 1 sobre a raiz de K mais 1 não era necessário e nem falar do fato dessa ser hiperharmônica também era desnecessário, né, pelo teste que foi solicitado. Ok, aí a quarta questão, né? Eu inicio dizendo note que 0 fatorial é 1, 1 fatorial é 1, 2 fatorial é 2, e assim vai. Dessa forma, a sequência da questão, né, que é essa 1, 2, 6, 24 e 120, só um minuto, deixa eu só terminar essa daqui. É igual a 0 fatorial, 1 fatorial, 2 fatorial e papapá. Portanto, o termo é n fatorial. Fala, Gabriel. Tá, ok. E a questão 5, aqui teve alguns casos que escreveram, acho que foi O mais um, N menos um, não lembro. Tá, aí a questão 5 é considere a sequência. Sim, e teve gente que fez essa questão recursivamente.
a questão 4, né? A resposta não pode ser recursiva porque não foi solicitado a recursão. Não foi solicitada a recursão nela, né? Foi pedido termo geral. Então, que teve também, eu não lembro qual foi a questão. Teve algumas inversões, eu acho que foi nessa última aqui também, né? Que eu considero a sequência definida recursivamente, né? Então eu dei uma sequência recursiva e eu quero o termo geral também da sequência. Tá? Bom, aí a sequência dada é assim, tá? O A1 é 1, quando o N é 1, aqui vai ser o A2, né? Vai ser esse 1 aqui, que é esse, e 1 mais 1 vai dar 2, então vai ficar 1 mais 2. Aí a próxima sequência vai ser o anterior, né, que é 1 mais 2, mais n mais 1, que no caso vai ser 3. E assim vai. Então, minha sequência são somas. Esse seria o enésimo termo. Aí o que a gente sabe sobre isso? Né? Que o enésimo é esse formato, né? A soma de n termos. Portanto, o termo geral da sequência é dado por isso. E teve algumas pessoas que foram escrevendo, né, foi associando o primeiro e esses termos, né, a soma desses é a soma desse. Aí ficou n mais isso, né? Então, ou teve alguns que escreveu que é n mais essa daqui, com aqui sendo negativo. Bom, tem algumas formas, né? É possível, mas se for essa mais alguma coisa, aí já não é. Né? Já está contando coisas a mais. Bom, então foi isso. E outra que eu não fui, como é que eu digo? Na segunda prova, porque todas as provas eu pedi essa configuração de resposta, né, que vocês dissertassem, né? Aí algumas delas não tinha dissertação nenhuma, tinha só a forma, por exemplo, aqui tinha dizendo assim, sei lá, a fórmula, ou às vezes nem tinha, às vezes tinha só escrito isso aqui, né, dizendo que era só isso. Então eu fui um pouco mais rigoroso nesse quesito, porque eu lembro que foi o primeiro tópico que eu tinha pedido, né, nas avaliações aí. Escreva sempre a redação, tá? Que é para eu saber mais ou menos como você pensa, né? A diferença das redações é o que me diz o que cada um pensa. E é isso, né? Então, por isso que teve, eu acho que eu recebi alguns e-mails perguntando por que, que a nota ficou inferior do esperado, né? Aí, às vezes, é por causa disso, a falta do texto, né? Eu sentia, assim, que ele podia ter dito, né? Assim, né? Só detalhado melhor, tá? Então, é isso. Então, com isso, a gente, né, encerra a última formalidade, né? Amanhã é só as pendências de quem está com algum problema. Repito, né? Quem está com problemas. Hoje eu mexi, né? Fui resolver a situação de alguns, né? Já deve ter visto lá no cigarro, né? Quem não olhou hoje, olha, quem tinha pendência e, sei lá, teve algum problema e mandou por e-mail. Aí eu já fui ajeitando alguns, né? De ambas as disciplinas. Tá, deixa eu só responder a pergunta do Gabriel. Tá, no caso, esse daí é o teste da divergência, tá? Aí, o que, que o teste da divergência diz, né? Que eu lembro, acho que tinha uma resposta disso. A gente pega o termo da sequência, né? E aplica o limite para cá indo para o infinito. Se essa sequência não der zero, então já está provado que ela diverge.
Mas tanto esse termo da sequência, né? Se a gente olhar a sequência 1 sobre raiz de K e a sequência 1 sobre K, ambos os limites dão zero. E quando dá zero, aí ela pode convergir, no caso a série, né? A série pode convergir, mas também pode divergir. Então você, nesse caso aqui, não dava para garantir por esse teste, tá? O que você poderia dizer, né? Inclusive teve um dos exercícios que foi assim, né? A gente aplicou o limite, deu zero. Aí, né? Conclusão, não sabemos nada ainda. Aí eu acho que eu apliquei outro teste, que foi o teste da comparação dos limites. Eu sei que eu tinha que aplicar um limite. Eu pegava o termo próximo da sequência, pegava o anterior, dividia, deu 1. Conclusão, também a gente ficou sem saber se ela divergia ou convergia. Então aqui seria os dois limites dão zero, né, dos termos, né, desse termo aqui e desse termo. Então não garante que ela diverge, ela pode convergir ou pode divergir. Deixa eu só ver. Isso é o estou respondendo aquilo que o Gabriel perguntou, né? Na 3 pegamos o fato de 1 sobre n, o limite, né, tendendo ao infinito da zero, e considerar que o n é a raiz de k mais 1. É. Então, eu acho que, não sei se ficou claro aí para ele, né? Bom, deixa eu só abrir aqui só para confirmar, né? Aqui a sequência, sequência. Tá aqui, ó. Se o limite não der zero, então ela diverge. E nos dois casos dá zero, né? Então, não dá para dizer nada. Agora, se a gente soubesse que que as duas convergiam, então obrigatoriamente o limite tem que dar zero, né? Então foi o contrário. Pois é, mas aqui ó, tem que ser diferente para dar automaticamente divergente. Em cima do teorema 4, com isso aqui, é isso aqui que você está falando? Então, mas é isso que eu estava falando. Essa série aqui, ela é harmônica, né? Quer dizer, a informação já está dizendo isso. E ele está dizendo que o limite dá zero. Né? Ele não está aqui, essas informações não estão atreladas diretamente com esses dois teoremas. Tá? Ele está dando essas informações da harmônica. Então, por isso que eu disse, né? Essa daqui é a chave, né? Para você provar a divergência, normalmente a gente usa muito a harmônica. Mas é normal, assim, né? Essa confusão assim eu não acho grave, né? Porque às vezes o texto, né, pode dar essa leve confusão. Isso é normal.